Antigo Testamento, num homem chamado Davi, né? A Bíblia diz que enquanto Davi estava no campo, lutando, um menino que cuidava das ovelhas do seu pai, um menino que servia de menino de recado, né? Davi só servia para levar recado aos seus irmãos que estavam na guerra. Era só isso a função de Davi. Enquanto Davi estava no campo, irmãos, a Bíblia diz que Davi não tinha plateia, Davi não tinha nome, Davi não tinha nada, mas ele estava no campo. E lá no campo, irmãos, a Bíblia diz que ele lutou com um leão para defender as ovelhas, simples ovelhas. Ele lutou com o urso para defender simples ovelhas. Mas a Bíblia diz que chegou um dia, em meio às suas lutas, em meio às suas guerras, a Bíblia diz que chegou um dia que Davi se levanta, porque Deus sempre lembra daquele que está esquecido no campo. Amém? Diga comigo, Deus vai se lembrar da minha família. Diga, Deus vai se lembrar da minha família que está no campo. Diga, Deus vai encontrar alguém da minha casa que está lá no campo. Amém? Porque essa pessoa que está no campo, irmãos, não num campo como Davi estava, mas talvez em qualquer outro tipo de campo, trabalhando, fazendo qualquer uma outra coisa. Quem sabe, irmãos, alguém da sua família está perdido lá no campo, mas o Senhor Jesus, assim como na família de Jessé, Deus não estava olhando para Abinadab e os demais, mas ele estava olhando para um moço que estava de escanteio, um moço que estava abandonado no campo. Nosso Deus estava olhando para ele, o Espírito de Deus estava olhando para ele e dizendo: este homem, este moço precisa se levantar, este moço precisa ter um posicionamento. E Deus começou a trabalhar a vida de Davi, Deus começou a tratar a vida de Davi, dando experiências a Davi. Davi começou a lutar no campo sozinho. Depois Davi começou a levar recado e ver todos os seus irmãos em guerra. Davi sonhava em ser um guerreiro, mas ele não tinha altura, ele não tinha corpo, ele não tinha formosura. A Bíblia diz que Davi não era bonito, então Davi estava lá encostado. Mas um dia, a Bíblia diz que se levantou um gigante que também não tinha um histórico de guerra, como eu já disse algumas vezes. Mas esse gigante se levantou para afrontar um exército. E a Bíblia diz que Deus levanta Davi de trás das malhadas. Amém? Levanta sua mão comigo e diga: nesse domingo, Deus vai procurar alguém da minha família e vai tirar de trás do esquecimento, de trás do anonimato, e vai colocar ele em visibilidade. Amém? Diga para mim também: Deus vai fazer isso. Diga: eu tomo posse dessa palavra, porque aquilo que eu não estava sendo visto, diga: a partir de hoje Deus vai tornar visível na minha vida, Deus vai fazer aparecer na minha vida. Amém? Deus vai te colocar em uma posição de destaque, vai tirar você do anonimato e vai fazer o seu nome aparecer, porque Ele está procurando alguém que está fragilizado, que está esquecido, que está abandonado por alguém, porque Ele quer fazer dessa pessoa um vitorioso. Talvez hoje alguém olhe para você e diz: você é um perdedor, você não é crente, você não sabe cantar, você não sabe orar, você não sabe nem pregar, você não pode nem dizimar nem ofertar, você não é nada. De repente alguém hoje tem falado isso para você, você de repente tem ouvido essa palavra. Davi também, irmãos, ouviu essa palavra. A Bíblia diz que quando Davi chegou na guerra, e ele disse assim: quem é esse circunciso? Quem é esse homem que quer se levantar contra o exército do Deus vivo? E Abinadab se levantou e disse para Davi: pode sair daqui. Você veio aqui para sondar nós, você veio aqui para olhar nós, não tem nada para você. E a Bíblia diz que Davi fez o quê? Quando Davi ouviu isso, irmãos, Davi saiu andando, largou Abinadab para lá e foi perguntar para os outros soldados: o que vão dar a quem vencer esses gigantes? Aleluia. Diga comigo: não importa o que a pessoa está dizendo para mim,
Diga: eu vou prosseguir perguntando. Amém? Você não pode parar na primeira barreira que você encontrar. Você precisa seguir perguntando. Se você tem um propósito, não pare no teu caminho, não pare no teu propósito, não pare na tua jornada, não pare no teu segmento, porque você precisa prosseguir perguntando. Abinadab falou para Davi: o que você quer saber? E Davi disse: mas o que disseram? O que o rei disse que vai fazer para quem vencer o gigante? Abinadab disse: você não tem nada com isso. E Davi abandonou o seu irmão mais velho e continuou perguntando. Ele disse: eu vou fazer uma pergunta, exijo resposta. Há muito cristão, irmãos, que para no meio do caminho. Tem muito cristão que para no meio da jornada. Tem muito cristão que começa uma jornada e desiste. Sabe por quê? Porque ele chega na igreja e a pessoa diz: você não vai ter oportunidade hoje. E às vezes até ele não tem. Aí ele baixa a cabeça: ninguém gosta de mim, eu vou embora, eu não vou voltar mais na igreja. Não importa, irmãos, se você teve oportunidade ou não. Não importa se você canta bem ou canta mal. Não importa se você prega a palavra de Deus, se você não sabe pregar é nada. Não importa, irmão, se você só entra na igreja, bate palma e vai embora. Isso não importa. O que importa é que existe um Deus que tem um propósito na tua vida e Ele está te chamando. Tem um Deus que está olhando para você e dizendo: na tua pobreza você precisa ser um vitorioso, porque na tua riqueza, se você não souber ser um vitorioso na pobreza, na tua riqueza você vai se tornar um fracassado. E a Bíblia diz que esse mesmo Davi, a Bíblia diz que se tornou um rei. E quando ele se torna um rei, a Bíblia diz que Davi agora fica rico. Davi tem mais riqueza do que quase todos os homens na terra. E a Bíblia diz que agora Davi, em meio a uma guerra, já não era mais o mesmo Davi. Não era aquele Davi, irmãos, que ficava cuidando das ovelhas do seu pai. Não era mais o mesmo. Ele tinha muitos empregados, tinha muitos admiradores. Puxa vida, um homem que venceu um gigante, pôs um gigante no chão, cortou a cabeça dele. Uau, esse homem é poderoso. Quero ser um irmão. Quem não quer estar ao lado? Quem não quer estar ao lado de alguém que está vitorioso? Quem não quer estar ao lado de alguém que está na mídia? É autógrafo, é foto. Vamos tirar uma foto, agora é selfie, né? Vamos fazer uma selfie. Todo mundo vai querer tirar foto com você. Todo mundo vai querer estar na tua casa. Quando você tiver sucesso, todo mundo vai querer. Mas enquanto você estiver no anonimato, irmãos, todo mundo vai olhar para você e vai dizer assim: Deus me livre, essa pessoa aí está ruim, essa pessoa está pobre, está endividada. Mas se você, no meio da dívida, no meio do problema, irmãos, for uma pessoa vitoriosa, no meio da riqueza, você vai ser uma pessoa com muitas conquistas. Mas se você não souber ser vitorioso na pobreza, na riqueza, irmãos, você vai ser um fracassado. Você vai ser um derrotado. Você vai ser uma pessoa irreconhecível pelos demais. Porque Davi, ele não foi treinado. Mas Davi, irmãos, quando ficou rico, o que aconteceu? A Bíblia diz que em meio à guerra, todos os soldados de Davi guerreando, e Davi estava fazendo o quê? No palácio, dormindo. Davi não estava fazendo nada. Soldados na guerra e Davi dormindo. E a Bíblia diz que Davi se desperta do sono e vai para o terraço. Quando chega no terraço, ele olha e ele vê do outro prédio uma moça tomando banho. E ele olha e é a Betseba. E a Bíblia diz que um rei, todo rei, ele podia ter quantas mulheres quisesse. E ele olha aquela moça e ele chama um dos seus soldados e diz assim: traga aquela moça, eu preciso dela. E eles vão lá e buscam a moça. Ele não quer saber se aquela moça tem nome. E ele possui Betseba. E a Bíblia diz que Betseba, todo mundo já conhece a história, engravida de Davi. E chega Urias. E Davi sabe que Betseba, fica sabendo depois que Betseba é mulher de Urias. E quando Urias chega, Davi diz para ele: vai para a tua casa dormir com a tua mulher. Ele disse: não, meu senhor, porque estamos em guerra. E os meus soldados estão em guerra. E eu sou o líder deles, eu não posso ficar descansando enquanto eles estão em guerra.
E Davi disse: você não volta hoje, você vai dormir na tua casa. Ele disse: meu senhor, eu durmo na porta da sua casa, mas para minha casa eu não vou. Não é justo que eu vá para minha casa e deixe meus homens guerreando. Se o rei, irmãos, fosse inteligente, ele já deveria ter se tocado o que Deus estava falando com ele. Davi, quando você está dormindo, teus soldados fiéis estão lá. E Davi, irmãos, com o coração de maldade, escreveu uma carta e entregou na mão de Urias, dizendo assim, disse para Urias: Urias, pegue essa carta e entregue a um comandante de guerra. E na carta estava escrito a seguinte coisa, a seguinte frase: coloque Urias na frente do combate, e quando começar o combate, todos recuam e deixam Urias para que ele morra. Uma carta de morte foi dada na mão do próprio Urias. E Urias, fiel ao seu senhor, pegou aquela carta fechada, correu e entregou a um dos comandantes superior. E o comandante leu e cumpriu as ordens do rei. Quando travou-se a batalha, a Bíblia diz que o comandante disse: avançamos. E quando avançaram, ele deu ordem: deixa só Urias e retorne todos. E Urias, irmãos, ele era um guerreiro muito bom, fiel a Davi. Ele disse: não vou deixar esse exército vencer o exército do meu Senhor. E lutou até morrer. E quando morreu, a Bíblia diz que agora Davi teve liberdade, porque Betseba estava viúva. E Davi agora possui Betseba para dentro do seu palácio. E o filho de Davi com Betseba, o primeiro filho, morreu. Depois nasceu Salomão. Mas o primeiro filho do pecado morreu. E a Bíblia diz que um dia Deus envia um profeta na casa de Davi, chamado Natan. E esse profeta, quando chega na casa de Davi, no palácio de Davi, e Davi o recebe com muita alegria, e Natan diz assim: meu senhor, eu preciso que o senhor me ajude a decifrar um enigma. Ele disse: pois não. E ele disse: meu senhor, tinha um homem rico que tinha muitas ovelhas. E esse homem rico um dia recebeu um visitante na sua casa. Mas do lado da casa dele morava um homem pobre que só tinha uma ovelha. Aquela ovelhinha, ele cuidou dela desde pequenininha, dormia no canto dele, na cama dele, comia no prato dele, e aquela ovelhinha foi crescendo, e era a única ovelha que ele tinha. Mas um dia, quando aquele homem recebeu, o homem rico recebe uma visita, ele não mata nenhuma das suas ovelhas. Ele vai lá e pega a ovelha, a única ovelha que aquele homem tinha, pega a ovelha, mata e dá para os seus convidados comer. E Davi se levantou, pegou a espada como um rei que tinha que ter uma posição, tomou a espada e disse: esse homem é digno de morte. E Natan olhou para ele e disse: esse homem é você. Você tinha mais de 1000 mulheres. Você matou Urias para ficar com Betseba. Esse homem é você. O que você quer, Davi? Eu tenho para você 3 propostas: cair na mão do Deus vivo, cair na mão dos homens ou morrer. Ele pensou e disse: eu prefiro cair na mão do Deus vivo, porque na mão de Deus tem misericórdia. E Deus tratou a vida de Davi, sabe? Porque ele não soube ser rico. Na riqueza, irmãos, ele se tornou um perdedor. E a maldição alcançou a casa de Davi até a 14ª geração de Davi. Pode ler lá, está no livro no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, você vai encontrar lá a genealogia de Jesus. Passam-se 14 gerações para que nasça Jesus, para nascer Jesus. E Jesus foi quem purificou a descendência de Jessé, porque Deus disse na sua palavra, ele disse: olha, da raiz de Jessé, está lá no livro do profeta Isaías, da raiz de Jessé nascerá um salvador do mundo, um remendo, um resgatador do mundo. Vai nascer um resgatador do mundo, da raiz de Jessé. Então, por isso Jesus nasceu, para purificar a descendência de Davi. Então, por isso que nós temos hoje esse tema: vitorioso na pobreza, fracassado na riqueza.
Como é, irmãos, que nós temos comportado-nos na pobreza? Todos nós, com certeza, somos humildes. Na pobreza, todo mundo precisa, me ajuda. Quando chega uma ajuda, a pessoa sorri, bate palma. Graças a Deus, chegou, ora. Vai na casa da pessoa, agradece. Não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer quando a pessoa é pobre. Mas quando a pessoa se torna rica, porque Deus não tem prazer em deixar você sempre pobre. Ele vai te dar uma posição. Mas Deus espera, irmãos, que você faça o melhor. O melhor para Ele. O melhor. Hoje nós vemos que muitas pessoas, quando eram pobres, quando a gente diz pobre, não é pobre de dinheiro, em geral. Muitos, quando eram pobres, eles não tinham, irmãos, sequer nada para comer, moravam na igreja. Iam para as vigílias, iam para o círculo de oração, pediam oração para todo mundo. Ah, bastou ser pastor, eu não preciso de oração. Oh, nós vamos orar. Eu não vou orar, oro vocês. Procura os pastores que oram no início do culto. Vocês podem correr, a maioria das igrejas, vocês encontram no início do culto 2, 3 pessoas. Principalmente se estiver orando, só aquele que está orando é o que está orando. Os outros estão conversando, mesmo estando lá, eles estão conversando, não se importa com nada. Sabe por quê? Porque já é pastor. Já não é mais membro. Já não está, irmãos, na condição de membro comum. Já é um pastor, já é um líder. É agora, irmãos, agora que ele ficou rico na parte espiritual, que ele precisa, ou que precisava tomar um posicionamento para dizer assim, olha, eu sou um vitorioso em meio à riqueza. Eu sou um vitorioso em meio à riqueza. Deus me levantou como líder. Deus me levantou como profeta. Deus me levantou como pastor. Agora eu sou um vitorioso. Agora eu vou fazer mais. A Bíblia diz, Jesus encerrando aqui, a Bíblia diz assim, Jesus ele disse assim, quando ele chega de uma viagem com seus discípulos, e os discípulos se assentam, e Jesus vai lá, pega uma bacia com água, enrola-se numa toalha, e vem lá nos pés dos discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos, Pedro, se levanta e diz, Senhor, não vai lavar meu pé. Ele disse, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. Ele disse, se alguém quiser ser maior, seja o menor. O que está na mesa, seja como o que está servindo. Aquele que mais é dado, mais será cobrado. Então, quando nós olhamos essa situação de riqueza, tanto financeira como espiritualmente, muitas vezes se perdem muitos homens de Deus pelo caminho. Porque tem muitos homens de Deus que você não chega nem perto. Chamados homens de Deus, entre aspas. Você não pode nem chegar perto. Anda no carro blindado, tem segurança, é protegido, e eles mesmos não se comunicam com ninguém. É isolado, totalmente isolado. Jesus, irmãos, foi o mais famoso de todo o Evangelho. De todo o Evangelho, Jesus foi o mais famoso. E a Bíblia diz que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Ele não entrou numa limusine. Ele não entrou, irmãos, num jatinho, num helicóptero. Ele não entrou em um carro blindado. Jesus entrou montado em um jumentinho. A Bíblia diz que Jesus estava no meio da multidão. Aonde estava a multidão? Jesus estava ali no meio. Hoje é pelo contrário. Onde está a multidão, os pregadores famosos estão fora, estão daqui de cima ministrando, e daqui mesmo eles vão embora. Muita gente vem e diz, eu queria que você orasse por mim. Olha, tem os obreiros aí, vão orar por você. Fracassados em meio à riqueza, fracassado em meio ao Estado, fracassado em meio à sua glória. São fracassados, derrotados, perdidos, perdeu a direção do Evangelho, perdeu a direção de que o Senhor Jesus Cristo deu para eles.
E um fator mais agravante, irmãos, que assim que eles se tornam ricos e poderosos, o primeiro passo é trocar de esposa, né? Aquela que entrou com ele na batalha todo o tempo, não serve mais porque já se gastou, vamos pegar outra. Tem líderes que já estão no 5º casamento. Tem líder que 40 anos de casado, agora que ele descobriu que a mulher não era aquela não era a mulher dele. 40 anos. Não é possível que Deus errou, irmãos. 40 anos. Será que Deus se enganou? 40 anos? Ou de repente ele contou, né? 40 anos no deserto para chegar em Jerusalém, para chegar na Terra Santa, né? Pode ser que ele contou os 40 anos e disse: olha, eu tenho tanto tempo com essa mulher, agora eu cheguei no lugar da minha possessão, tem que trocar, né? Trocar de terra, né? Assim que chama terra, trocar de terra, pegar outra terra. Mas a família apostólica de Jesus Cristo, sem filhos em marcha, é uma família que está abençoada. Vão ser vitoriosos em meio a riquezas, vão ser vencedores em meio ao sucesso. Não vão deixar que nada possa tomar conta da tua vida. Fechando, irmãos, certa feita eu estive em um país, não falo o nome, né? E estava com um apóstolo, e esse apóstolo ele não se comunicava com muita gente. Eu sempre fui de comunicar com as pessoas. E quando terminou a conferência, os apóstolos que estavam ministrando, eu também estava ministrando, mas os apóstolos todos que estavam ministrando e alguns outros que iam ministrar, saíram, se retiraram todos para o escritório, e eu fiquei lá com o pessoal, tirando foto, conversando, porque não tinha outro apóstolo para eles conversar. Mas eu fiquei lá na conferência, conversando com todos, e ele me saiu de lá de cima e disse: apóstolo, você não pode ficar aí. Eu digo: por quê? Ele disse: os apóstolos vão ficar aqui em cima. Eu digo: não, eu estou acostumado a ficar no meio do povo. Não, eu vou ficar aqui no povo. Eu gosto do povo, eu vou ficar no povo aqui. Ele disse: você não pode misturar com as pessoas. Por quê? Eu não estou doente. Ele disse: não, porque você é um separado de Deus. Eu digo: não, eu já sei que sou separado de Deus. No meio do povo eu vou continuar separado de Deus. Não vou misturar com o povo não, mas eu vou ficar no meio do povo. Eu sou do povo. Jesus é do povo, os apóstolos eram do povo, eu também sou do povo, eu vou ficar no meio do povo. Eu não vou ficar longe do povo. É isso que nós devemos aprender sempre, irmãos. Sabe? Você não precisa de segurança, você não precisa de andar protegido em um carro blindado. Você precisa ter, lógico, todos os cuidados possíveis. Porém, não precisa de estar com esse medo, porque a Bíblia diz: se o Senhor não guardar a casa, os que trabalham, trabalham em vão. Amém? Curva a sua cabeça, ore pela sua família. Senhor, nós oramos pela nossa família. Senhor, nós abençoamos a nossa família, para que a nossa família aprenda, Senhor. Tanto nós, como a nossa família, possamos aprender a ser vitoriosos no fracasso e a ser, ó Pai, vencedores, meu Deus, em meio a riquezas. Oh Pai, que nós possamos, meu Deus, em meio ao fracasso, nos tornarmos vencedores, Pai. Que em meio ao fracasso, Senhor, nós nos tornamos cada dia mais e mais fortalecidos, mas que no meio da riqueza, Senhor, que é a segunda etapa da nossa vida, que nós possamos ser vitoriosos. Assim como disse o apóstolo Paulo, Pai, que quando ele estava ali, Senhor, sendo um soldado romano, sendo bajulado por todos, sendo, ó Pai, um homem tão forte, tão poderoso, mas depois, ó Pai, que ele teve um encontro contigo, ele disse: em Jesus Cristo, eu sou mais do que vencedor. Eu pensava que era um vencedor quando eu estava servindo Roma, mas agora em Cristo eu sou mais do que vencedor. Oh Pai, que as famílias que aqui estão sejam mais do que vencedoras. As famílias que nos acompanham pela web sejam vencedoras. As famílias, ó Pai, que vão assistir depois este vídeo, Senhor, também se tornem vencedores. Os líderes, ó Pai, que reconheçam, Senhor, que na pobreza eles eram, Senhor, humildes, mas na riqueza, ó Pai, eles possam continuar com a mesma humildade, para não se tornarem fracassados, para não
continuar, ó Pai, sendo fracassados na vida, Senhor, porque em meio à riqueza, agora era a hora, ó Pai, de estar sendo um vencedor, se torna um perdedor, Pai. Ele perde a moral, ele perde, ó Pai, o sentimento, ele perde a confiança, ele perde a segurança. Mas, Senhor, aqui são famílias, ó Pai, que aqui nos assiste e que também, ó Pai, nos ouve presente aqui no culto, meu Deus. São famílias que Deus está levantando para serem vitoriosos em Cristo Jesus. Eu abençoo, Senhor, as famílias agora, em nome de Jesus Cristo, em nome do Deus de Israel, em nome do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Deus abençoe os internautas. Muito obrigado. Amanhã estaremos aqui de volta a partir das 19 horas e 30 minutos. Amanhã, a partir das 19 horas e 30 minutos, estaremos de volta em nome de Jesus. Muito obrigado. Amanhã, segunda-feira profética. Você não pode perder a palavra profética da semana, em nome de Jesus. Muito obrigado. Até segunda, para a glória do Senhor nosso Deus. Amém e amém. Enquanto isso, seguimos por aqui. Quero dizer aos irmãos que